Então vamos à nossa liturgia. Primeira epístola de João, capítulo 4, diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro, Pai, pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. Oro pedindo, Senhor, pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, que eu possa fazer isso inspirado pelo Teu poder e transmitir a mensagem da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem escrevendo-a. Oro também pedindo pela vida dos meus irmãos, que eles possam ter todo entendimento, que eles possam ter toda percepção e que possam aprender de Ti como usar essa palavra de maneira prática em suas vidas. Senhor, vem com o Teu poder, faz a Tua obra, ensina a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, irmãos, chegamos ao capítulo 4 de 1 João. Talvez esse seja um dos capítulos doutrinários mais importantes de toda a Bíblia. Entendeu? Eu lembro que logo no início da minha conversão, esse primeiro capítulo de João, o primeiro versículo de João 4, me chamou muita atenção. Porque o que acontece, o que tem embutido aqui, tem uma amplitude enorme. Na verdade, aqui está o centro do Evangelho. Veja, no Evangelho de João, Jesus ele faz uma afirmativa radical. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso transforma no cristianismo como a religião mais fundamentalista que tem no mundo. Porque ou você é por Cristo ou você é contra. Não tem outra alternativa. Entendeu? Se não é por Cristo, não há caminho para a salvação, segundo a fé cristã. Eu estava vendo, certa vez a pessoa perguntando, mas e o budista? E o hinduísta? Pelo que Jesus falou, pelo que Jesus nos ensinou, o destino deles sem Cristo é inferno. Aí você pergunta, mas como isso? Simples, porque somente a fé e a crença no nome de Jesus, como Cristo, como Messias, é que pode salvar. E aqui João, ele já começa a escrever, essa carta ela foi escrita num ambiente gnóstico, onde eles queriam dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Então, primeira coisa ele fala, versículo 1, amados, não creiais a todo espírito. Gente, quando fala aqui, não creiais a todo espírito, a gente tem que entender a afirmação, o quanto ela é ampla. Veja, quando alguém está falando qualquer afirmação religiosa, entendeu? A pessoa está falando aquilo através do espírito humano dela. E através de alguma influência espiritual. Por exemplo, o cristão, ele fala pela influência do Espírito Santo. O não cristão fala pela influência do espírito do anticristo. Entendeu? E fala de si mesmo, de acordo com a sua natureza carnal. Então, quando João fala aqui, todo espírito, entenda. Você está vendo uma pessoa falando. Vamos pegar, por exemplo, eu já tive algumas experiências na área de libertação. Eu não gosto muito desse termo, mas eram influências espirituais que a pessoa tinha. E enquanto eu estava entrevistando a pessoa, conversando as coisas do Evangelho, veio uma impressão muito forte no meu íntimo, de que ali eu estava lidando com uma influência espiritual na área do racionalismo, na área das ciências humanas, na área da sociologia, na área da filosofia. E aí eu lembro que eu tive uma estratégia, eu comecei a conversar com a Paula, estava sentado eu, a Paula, essa pessoa que estava passando por problemas espirituais, e eu comecei a falar para a Paula, eu falei, sabe, Paula, Jesus Cristo, ele é o Deus vivo que veio ao mundo, habitando num corpo de um homem.
Ele viveu uma vida inteira aqui sem pecado. Ele foi tentado em tudo e ele não errou. E ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida em abundância. E veja que interessante, após 3 dias, ele ressuscitou triunfante da morte. Assim que eu falei essa frase, a pessoa virou para mim já com a voz meio esquisita. Não, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Aí na hora eu quieto, em nome de Jesus. E deu uma ordem ali para parar toda a influência maligna. Entendeu? Veja que interessante. Aquela pessoa, quando estava ouvindo a afirmação, se olhava para ela estava como nós aqui. Só que entenda, o mundo espiritual não é neutro. Quando você está falando algo, você está falando por influência de algum espírito. Seja o espírito de Deus ou seja o espírito do anticristo que está no mundo. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa, e a pessoa com a maior calma do mundo, ela chega e fala, não, mas eu não creio que essa questão de religião, eu creio no respeito às religiões, eu creio que todos os caminhos levam a Deus. Veja, aquela pessoa, a Bíblia nos ensina que ela está debaixo de uma influência maligna. A Bíblia ensina, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. A mesma Bíblia também ensina, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Agora, o que muda? O que muda é o grau de contaminação e de opressão na vida das pessoas. Por exemplo, eu já vi médium falando, quem olhava de fora não notava, era uma pessoa normal. Mas aquela pessoa estava canalizada, entendeu? Dando vazão a um espírito maligno, usando as faculdades dela de fala, de raciocínio, de olhos, tudo. E ela está me ensinando toda uma doutrina maligna. Se você olhasse, você ia falar que era um ser humano normal falando. Entendeu? Por quê? Porque a gente às vezes tem uma visão limitada do que é a opressão espiritual. Entende? Às vezes a pessoa está possessa e você não percebe. Às vezes a pessoa tem debaixo até o último fio de cabelo, de doutrinas e demônios. E você não percebe. Ela parece normal. Mas então João aqui, ele traz um critério. Veja, ó, mas provai se os espíritos são de Deus. Então o que acontece? É necessário que eu faça a prova. Entende? É necessário. Você não pode dar crédito. Em todas as situações você tem que provar. Vai provar como? Ele dá a forma. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gente, o falso profeta, ele é sedutor. O falso profeta é eloquente. O falso profeta, ele fala palavras segundo as pessoas querem ouvir. O falso profeta pode chegar a operar sinais e maravilhas. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que ninguém para pensar. O maior emblema satânico que tem de influência na Terra é a mãe com a criança. É o maior emblema satânico, o maior símbolo de idolatria, que começou na época de Nimrod, é a mulher Semíramis, mãe de Tamuz, uma divindade, que está sendo comemorada agora no 25 de dezembro, que é o Natal. O Natal, na verdade, não é nascimento de Jesus. Jesus nem teria como nascer em dezembro, porque a Judéia estaria debaixo de 1,5 metro de neve. Os pastores que viram o anjo, não sei o quê, estariam congelados, e os seus rebanhos estariam mortos, por hipotermia. Pelos cálculos do Evangelho de João, entendeu? E pelos cálculos do livro de Crônicas, quando o nascimento de João Batista, quando João Batista foi concebido, Jesus deve ter nascido entre agosto e setembro. Entendeu? Que da época do outono no hemisfério norte. Então ali era viável os pastores estarem no campo, era começo do outono, final do verão. Lá é invertida a estação. Entendeu? E vocês veem como esse emblema é satânico? Que ele tomou parte, veja, na época do governo de Constantino, o que eles fizeram? Havia uma festa lá que era a festa do Deus Sol, que era Tamuz, o Deus Sol. Eles colocaram essa festa dizendo que era o nascimento de Jesus. Entendeu? E colocaram uma série de cultos pagãos, uma série de coisas erradas.
Como é que a gente faz? Um crente não vai adorar o sol. Isso é abominação. Então, normalmente, em geral, os crentes o que fazem? Vão para casa dos seus familiares, tem um jantar, faz uma oração, aproveita o tempo para evangelizar. É um feriado, como qualquer outro. Você faz até uma comidinha melhor, porque já é um hábito, é uma tradição. E você toca o barco, mas você sabe que ali não é nascimento de Jesus, você sabe que o Natal é pagão, mas veja que interessante, um emblema vendido pelo Natal é a mulher com a criança no colo. Aí eu pergunto, quando você olha esse emblema, uma mulher com uma criança no colo, você vê um demônio ali? Não. Mas como que você percebe que é o pior emblema satânico que tem? Porque em todas as culturas do mundo, as divindades, que são demônios, são adorados principalmente na figura de uma mulher com uma criança no colo. E como você percebe isso? Porque aquilo não está engrandecendo a Deus, aquilo não engrandece o Messias. Por exemplo, o segundo emblema satânico mais adorado no mundo é o bom velhinho que está presente. Quem é? Papai Noel. Entendeu? É um ídolo. É o segundo ídolo mais adorado no mundo. Entendeu? Um cristão sério com Deus já ensina logo de cara que não existe essa história de Papai Noel, entendeu? Não quer envolvimento com isso e, na verdade, tem que explicar para a criança como ela é pequena, aí ele tem que dar uma costurada, falar, não, Natal é o nascimento de Jesus, tal, tal. Aí depois a criança vai adquirindo maturidade e você vai ensinando o correto, entendeu? Mas agora eu pergunto, quem é que vê um demônio num bom velhinho distribuindo presentes para as crianças do mundo? Mas como que a gente percebe aquilo? A gente percebe que aquele bom velhinho tomou o lugar de Deus. Mais ou menos é esse princípio que está dizendo aqui, porque olha, versículo 2, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Gente, o que é Jesus Cristo vem em carne? É confessar que Jesus é o Messias. É o Cristo, que veio habitar num corpo humano, entendeu? Que tabernaculou, esse é o verbo que João usa no seu evangelho, entendeu? Então o que acontece? Para o cristão, Jesus é o Deus vivo, que veio como homem, através de uma imaculada concepção, entrou no útero de Maria, nasceu de um parto normal, viveu como ser humano, foi tentado em tudo. Era 100% Deus, 100% homem. E morreu pela salvação dos nossos pecados. E isso é o cristianismo. Morreu pela purificação dos nossos pecados. Entende? Então, como você identifica? A pessoa pode falar o que for. A grande pergunta é, Jesus, para você, quem é? Existem várias respostas. Por exemplo, o islamismo não nega a existência de Jesus. Só que para o Islã, Jesus foi um grande profeta. Para o Islã, Jesus não era Deus. Então ele não é o Cristo que veio em carne. Para o Islã, quem morreu na cruz foi um sósia. Isso é que o Islã ensina. O Alcorão ensina. Por isso que Jesus aparentemente ressuscitou. Entendeu? Então você já sabe que o Islã é uma religião anticristo. Entendeu? Por exemplo, uma religião muito comum aqui dos brasileiros, o espiritismo de mesa branca. Espiritismo de mesa branca, os evangelhos. Aí você pergunta para o mestre espírita, quem é Jesus? Primeira resposta que ele vai dar, nossa, Jesus é o maior homem que já pisou nesse planeta. Fala, nossa. Aí segunda resposta, nossa, Jesus é o maior exemplo que nós temos. Gente, é verdade? É, a Bíblia ensina isso. O que te pode de Deus conhecer, você vê, olha, conhece vendo Jesus. Olha que interessante. Aí vai falar, Jesus é cheio de luz. A Bíblia ensina que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, há o perigo. Aí você pergunta, mas e a história de Jesus? Ele olha para sua cara e fala, olha, no Evangelho de João,
Aí você fala, nossa. Aí você toca Jesus, mas me diz uma coisa, Jesus é Deus? Aí toda a doutrina desaba, ele vai falar, não, Jesus é um espírito de luz, que está num nível tão alto que não precisa mais reencarnar. Jesus é um exemplo para nós, para que através de boas obras a gente vem reencarnando e renascendo, até que a gente atinja a luz e não precisa mais reencarnar. O espiritismo de mesa branca é anticristo. Aí você pega, por exemplo, as religiões afro. Eles nem Jesus, o Cristo, citam. Aí você pega, por exemplo, um outro exemplo próximo, o catolicismo romano. Catolicismo romano, Jesus é Deus. Olha que interessante. Mas qual o erro grave de Jesus é Deus? Veja, Jesus é o Cristo, é o Messias para salvação. Percebe? No catolicismo romano, eles criaram uma quarta pessoa dispensadora da graça, Maria. Você é salvo por Deus Pai através da obra do Calvário, do convencimento do pecado do Espírito Santo e passando por Maria. O ensino católico romano é anticristo. Como? João nos ensina isso, porque veja, no catolicismo romano ele não é o Cristo suficiente, outro detalhe. O católico ele vai ver se é salvo. E a Bíblia fala que eu já sou salvo. Percebe? Dessa maneira. Por exemplo, você vai para o hinduísmo. Talvez exista algum mestre hindu que vai ter o conhecimento de Jesus. Por exemplo, chega num monge budista, talvez ele vai tratar Jesus com maior respeito. Mas não como Deus. Você vai na Seixinoe, por exemplo. Seixinoe, você vai entrar num lugar que vai ver um monte de gente rindo e falando muito obrigado. É uma coisa super esquisita. Na verdade, quando você olha bem para ele, você vê o mesmo demônio atuando. Entendeu? Tudo igual. Entende? Eles usam Bíblia. Só que é anticristo, porque eles falam o seguinte, o pecado não existe. E João nos ensinou o quê? Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso. Percebe? Agora, o que eu quero que você entenda? Dentro do meio reformado, por muitos anos, quando se lia essa passagem, se tratava apenas dos ensinos didáticos das religiões. E isso se tornava muito fácil. Porque era só pegar o que uma religião cria e conferir com a Bíblia quem era Jesus, se identificava. Essa aqui é anticristo, essa aqui não é. Entendeu? Agora o que acontece? Quando os missionários batistas, calvinistas, começaram a ir para terras da China, para terras da Índia, quando os missionários presbiterianos começaram a ir para as terras do Oriente, eles começaram a evangelizar num mundo extremamente paganizado. Entendeu? E nesse mundo oriental existia muita manifestação de espíritos, mediunidade, como a gente vê. E, por exemplo, era a coisa mais normal você ver crianças sendo usadas como gurus. Você vê mulheres sendo usadas como gurus. Você vê homens que auto-intitulavam como uma autoridade espiritual ser usados como gurus. Aí o que esses missionários começaram a fazer? Percebendo que todas as pessoas falam através da influência de algum espírito, eles começaram a fazer o chamado teste de João 4:1. E quando essas crianças, esses gurus, esses mentores espirituais, estavam nos seus discursos, estavam nas suas sessões, estavam nos seus ensinos, eles viam na pergunta, você confessa que Jesus Cristo é o Messias que vem em carne? Normalmente a resposta vinha através de uma manifestação demoníaca. Então essa daqui se tornou talvez a maior ferramenta, porque veja, o que eu quero que vocês entendam. Não precisa nem haver manifestação. Toda pessoa que se intitula com algum ensino espiritual, ela está debaixo de alguma influência. Notável ou não. Mas quando você vem para o teste de 1 João 4, não passa no teste.
Porque jamais vai confessar que Jesus Cristo vem em carne. Entendeu? Jamais vai confessar que Jesus Cristo é Deus. Entendeu? E em alguns casos extremos, chega a manifestar, por exemplo, os irmãos conhecem aqui a história, já contei, de falso espírito de línguas. Veja, nós acreditamos, a nossa visão sobre línguas, ela é igual à da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós entendemos que Deus, na sua soberania, Ele pode dar línguas hoje. Mas existem algumas regras que a Bíblia dá. Primeiro, não é para todos. Entendeu? Segundo, é um dom específico. Terceiro, é um dom devocional, individual da pessoa. Quarto, não pode se falar em língua no culto sem interpretação. E tem que ser feito com ordem e decência, sem interromper o ensino do Evangelho. Então nós entendemos assim, quando uma igreja alega que ela tem o dom de línguas hoje, ela tem que provar pela Bíblia que aquele dom de línguas que opera lá é bíblico. Isso reprova 80% das igrejas que dizem que tem língua, porque se fala em língua livremente, sem nenhum discernimento. E por que isso acontece? Porque existe, primeiro, gente com autossugestão, falando maionese em polonês, dizendo que isso é língua. Segundo, demônios de falsas línguas. Eu já me deparei com um desses. Por exemplo, o catolicismo romano adora Maria e alega falar em línguas. É possível um negócio desse? Vocês acham que o Espírito Santo ia dar um dom para alguém que adora Maria? Claramente. A Umbanda fala em línguas, gente. Vocês acham que o Espírito Santo daria um dom? Entendeu? Então o que acontece? Uma vez, trabalhando na vida dessa pessoa que eu falei, me deu um clique, eu perguntei, você já falou em língua? Já. Aí veio no meu pensamento, pergunta como é que foi. Aí eu perguntei, aí como é que foi? Aí a pessoa veio dando uma descrição. Aí o que acontece? Um ex-homossexual, eu acredito que existem pessoas libertas do homossexualismo, mas no caso desse rapaz não era. Orou com imposição de mãos. Aquela pessoa alega que recebeu o dom de línguas. Aí eu perguntei, me diz uma coisa, você fala de língua a hora que você bem entende? Falo. Falei, opa, tem coisa errada. Falei, você pode orar um pouquinho em línguas agora pra gente? Posso. Aí começou a orar em línguas. A Paula já sabia o que eu ia fazer. Aquela pessoa orou mais ou menos uns 30 segundos em línguas, eu perguntei, espírito que fala em línguas, você confessa que Jesus vem em carne? Assim que eu acabei de falar a frase, manifestou o demônio, a pessoa veio para cima de mim. Falou, não. Era um demônio. Aquela pessoa, quando falava em línguas, ela estava com a sua faculdade consciente, ela estava falando uma língua que ela nunca aprendeu, através de poder demoníaco. Não virou zóio, não espumou, não bateu palmas de orelha. Entendeu? Mas eu só consegui identificar que era um demônio de falsa língua, primeiro, através da escritura. Segundo, não passou no teste. Entendeu? Então o que acontece? O teste de João, por exemplo, eu tenho pessoa da minha família que alega que falou em línguas. Para essa pessoa, Jesus não é o Cristo. Porque essa pessoa crê que todos os caminhos levam a Deus. Que língua que essa pessoa falou? Não foi o dom do Espírito Santo. Com certeza. Porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse fala segundo o Espírito. A Bíblia nos ensina que ninguém pode dizer anátema, maldito, pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito do Anticristo. Então o que acontece? Quando você está conversando com uma pessoa no seu trabalho, imagina aquela senhora, cabelinho arrumado, toda bonitinha, uma delicadeza. Quando ela chega para você e fala, eu creio que todos os caminhos levam a Deus. Ela com essas palavras, ela está negando que Jesus Cristo veio em carne.
ela está fazendo isso debaixo da influência do espírito do anticristo. Esse é o teste de João 4. Pode ser usado em terras pagãs, em lugares onde pode haver uma manifestação? Pode. Mas, prioritariamente, o teste tem um aspecto doutrinário. Você já mata 98% dos problemas na doutrina. Por exemplo, esse rapaz que eu provei o espírito de línguas, não precisa nem provar, só pelo jeito que ele falou, que diz que recebeu o dom de língua, já dava para saber que não era de Deus, só pelo fruto. Entendeu? Só que eu, como não sou bobo nem nada, conhecendo a obra desses missionários batistas, porque muita gente não sabe, os batistas calvinistas foram para a Ásia. Entendeu? Para pregar o evangelho e se depararam com um mundo completamente oposto da Europa. E com populações que adoravam esses gurus como se fossem semideuses. E a única forma que eles encontraram de desmascarar esses demônios foi o teste de 1 João 4. Entendeu? Então, quando você ouvir pregações no meio reformado, você vai ouvir eles falando do aspecto doutrinário. Mas você vai ouvir poucos deles falando do teste do ponto de vista prático. Entendeu? Ninguém é capaz de confessar Jesus como Cristo, senão pelo poder do Espírito Santo. A pessoa pode falar até da boca para fora, não, Jesus é Deus. Mas aqui, Jesus é o Cristo, é mais que isso. Jesus é o Messias, o Salvador da sua vida, o seu Deus. É isso que está falando aqui. Uma pessoa pode não ser salva e afirmar que Jesus é Deus. Você pergunta para ela, Jesus, quem é? Jesus é Deus. Ela morreu, vai para o inferno. Porque ela não está falando aquilo através do poder do Espírito Santo, ela está falando intelectualmente. Um dia ela leu, Jesus é Deus. Jesus é Deus, acabou. Ela aprendeu na catequese da sua igreja que Jesus era Deus e assumiu aquilo como uma verdade intelectual. Confessar que Jesus é o Cristo é muito mais profundo. Entendeu? Então, assim, viu a pessoa falar besteira sobre o Evangelho, você já sabe. Gente, não precisa nem fazer o teste, vocês no seu intelecto já faz. Entendeu? Nossos parentes, quando chegam para você e falam, não, eu acho que Deus é amor. No fim, acho que todo mundo vai ser salvo. Espírito do anticristo. Não precisa nem aplicar o teste. Ouvindo falar, você já testa. Espera aí, Jesus não é o Messias. Ele não é o Cristo encarnado. Anticristo falando. Gente, eu tenho parente meu. Você conversa com a pessoa, só falta flutuar 2 palmos do chão. A pessoa é um anjo de candura. Entendeu? Não reconhece Jesus como Cristo. O destino é inferno. Mas é um doce. O único maluco da família que sabe que aquela pessoa é anticristo sou eu. O fanático, o doido varrido, louco de pedra. Entendeu? A pessoa só fala em paz, a pessoa só fala em luz, a pessoa só fala em iluminação. Anda 3 palmos do chão. Só falta se deslocar no ar. Anticristo. Entendeu? Por quê? Porque quem ensina não confessa que Jesus é o Messias. Amém? Vamos abrir um texto aqui. 1 João 2, versículo 18. Olha que interessante o que João fala. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Gente, sabe que ano é aqui? Aproximadamente meados de 70, 80 depois de Cristo. E João já fala de muitos anticristos e que já é a última hora. Já fazem 1900 anos disso. Quase 1950 anos se passaram. Por quê? Por causa dos falsos mestres, dos falsos profetas. Existe uma advertência, gente.
Quer ver outro texto claro? Apocalipse capítulo 2. Vamos um pouco à frente. Olha que interessante. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Vamos voltar em 1 João. Veja, Apocalipse foi escrito em torno de 98 a.C., quase 20 anos após a primeira epístola. Já haviam pessoas que se diziam apóstolos e não são. Isso aí não é nada novo. Entendeu? Agora veja que interessante, Jesus avisou: acautelai-vos dos falsos profetas. Virão como lobos devoradores. A Bíblia é recheada de avisos sobre os falsos profetas. Por isso eu preciso fazer prova. Entendeu? Quanto engano, quanto escândalo, quanto ensino errado hoje em dia, mas as pessoas não têm Bíblia para ler. As pessoas deveriam ser mais prudentes. Deveriam perceber mais as obras. A pessoa diz que é de Deus, me mostra através da sua vida. Entendeu? Olhe os ensinos. Veja se é bíblico. Veja quais são as alegações da pessoa. Entendeu? Existem pessoas hoje em dia na internet que se auto-intitulam cristãos, falso mestre, está na cara, só vê. Entende? Então você precisa aplicar o discernimento, você precisa provar as obras, precisa provar os ensinos. O cristianismo é sobrenatural? Sim, mas ele é uma fé intelectual. Deus nos deu um livro. Por que Deus deu um livro? Porque é a revelação de Deus para nós. Através desse livro eu posso julgar o que é certo, o que é errado. Juntamente com esse livro, Deus deu mestres, pastores mestres, que há 2000 anos atuam na igreja e trabalham na preservação da sua doutrina. Aí aparece um Zé Ruela, da onde você nunca viu, e o cara se auto-intitula pastor, se auto-intitula apóstolo, só porque ele fala bonito, você acha que ele está falando a verdade. Ah, irmão, mas a igreja dele está cheia. Gente, a igreja mais cheia que vai ter no mundo vai ser a igreja do anticristo. Então, se for avaliar a igreja cheia, o anticristo é de Deus. E não é. Entendeu? Igreja cheia, na verdade, mostra um monte de gente enganado que não sabe enxergar a diferença da mão direita e da esquerda. E que não sabe reconhecer duas linhas de doutrina bíblica. Entendeu? Não sabe julgar. Entende? Quem é que tem feito de chegar hoje conversando numa igreja, a pessoa fala, lá na minha igreja a pastora. Aí chega e fala, fulano, você viu que na Bíblia não tem pastora? Quem tem peito de fazer isso? Entendeu? Nossa, na minha igreja foi um mover, caiu todo mundo no espírito. Aí você pergunta, mas onde que tem na Bíblia cair no espírito? Quem tem peito de fazer isso? Ninguém, não. A igreja lá é legal, ó, um louvor. Nossa, eles fazem uma obra social. Ó, eu fui lá, vi um teatro. Olha, tinha um ministério de dança que eu quase chorei. Isso não é evangelho. Isso é entretenimento humano. Percebe? Não tem ninguém para provar. Quer ver uma outra passagem? Vamos lá. 1 João 5, versículo 1. Olha que interessante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que está falando aqui? Todo aquele que crê no Cristo é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus ama aquele outro que também nasceu de Deus, o irmão. Como é que fica a pessoa que se diz crente fora da igreja? Eu amo Jesus, mas não aguento a igreja. Está fora desse versículo. Aí eu pergunto, quem tem peito de chegar para a pessoa e falar, olha, não existe salvação fora da igreja?
Falar em amor, falar, fulano, deixa eu te falar, você está errado. Em algum momento da sua vida você escolheu um caminho errado, você escolheu sair fora da igreja, não existe salvação fora da igreja. Porque o grande sinal de que alguém é nascido de novo, ele ama o irmão. E vai ter comunhão com o irmão. Em épocas do politicamente correto, quem tem essa coragem de falar? Vai passar por chato. Entendeu? Não estou cobrando de você falar. Isso aí é pessoal entre você e Deus, mas eu falo. Eu chego e falo. Entendeu? Por exemplo, tem cliente meu que eu já cheguei e falei, você não deveria vender esse livro do Benihim. Bom dia, Espírito Santo. A pessoa fala, por que uma bênção? Gente, para pensar comigo. O ministério do Espírito Santo é engrandecer a quem? Jesus! O livro Bom Dia, Espírito Santo engrandece a quem? O Espírito Santo e o Benihim. É de Deus. Simples assim. Olha, esse Espírito que você está falando aí no livro não é o Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. Agora pensa, um louco, pastor de uma igrejinha, lá da periferia de Curitiba, falando que um dos livros mais vendidos no meio cristão é Anticristo. Não é louco? Mas a Bíblia mostra que é. Porque engrandece o Espírito Santo, e aquele não é o Espírito Santo de Deus, que é o ministério do Espírito Santo. Gente, é fácil derrubar. É só você ler o prefácio e comparar com a Bíblia, derrubou tudo. Entendeu? Só que a gente não quer se dar o trabalho, às vezes a gente não quer falar com os nossos entes queridos. Às vezes a gente sequer quer ter opinião, conversar com o irmão de determinados assuntos. Entendeu? Mas são coisas pertinentes à vida cristã. Amém? Quer ver outro texto? Vamos um pouco mais à frente. 2 João, versículo 7. Olha que interessante, 1900 anos atrás. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. 1900 anos. Aí aonde que você entende a diferença entre o falso mestre e o mestre enganado? Eu conheço um monte de igreja que tem mestre enganado. Mas eles confessam que Jesus vem em carne. Eles pregam o evangelho da salvação. Está cheio de gente salva. Mas a doutrina é zero. Por exemplo, tem um grande arqueólogo adventista. Nota 10. Posso falar porque os vídeos dele estão em público no YouTube, o Rodrigo Silva. Gente, amo o Rodrigo Silva. Ciência, 10. Teologia, 0. 0. Entendeu? Agora, eu não deixo de ver alguns vídeos dele, porque eu sei que a ciência que ele pratica, ele é arqueologista bíblico, me ajuda na minha fé, mas a teologia é 0. Por causa da teologia adventista. Tem gente salva adventista? Tem. Eles creem que Jesus é o Cristo, que morreu por nós, eles ensinam um novo nascimento, salvação somente pela graça. Mas a teologia é 0. Entendeu? Tem gente salva no catolicismo romano? Se a pessoa é nascida de novo, sim. Entende-se que um dia ela vai sair de lá. Tem gente salva nas igrejas neopentecostais? Sim. Agora, quando você vê lá, por exemplo, a Apóstola Sol, quando você vê aquele barbudinho, a Genor Duque, quando você vê a turma da Universal, quando você vê o... Gente, quer ver um exemplo? Um pregador super conceituado no nosso meio. R.R. Soares. O R.R. Soares ensina heresia. Sabe o que ele ensina? Que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Isso não é bíblico. Ele ensina isso. Está gravado. Aí ele pega o texto de Apocalipse que fala que os roubadores não entrarão na cidade. E aí ele liga com o texto de Malaquias 3, onde diz que o povo roubava a Deus.
E aí diz que quem não dá dízimo não vai para o céu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando uma quarta cruz do Calvário. Está os dois ladrões, Jesus e o dízimo na cruz ali. Porque para ser salvo eu preciso crer em Jesus e dar o dízimo. Invalidei a graça. E só por baixo transforma ele num mestre enganado. Mas vou te dizer mais. Tem rosa ungida nas igrejas. Tem água ungida, tem um monte de coisa ungida. Totalmente antibíblico. E eu sou líder da igreja e permito. Não tem ninguém com bom senso para julgar, chegar e falar, peraí, que história é essa de rosa ungida, de sal, para levar para casa? Da onde veio esse ensino? Aonde que está isso na Bíblia? Percebe? Agora é preciso coragem. Veja, quem sou eu? Mas graças a Deus tem gente muito mais importante do que eu, muito mais conhecida, que pensa igual. Mas você nunca tinha parado para pensar essa heresia que o R.R. Soares ensina. Tem muito pastor mal formado que ensina isso é heresia, gente. A gente contribui por outros motivos, mas jamais a gente pode vincular a contribuição à salvação. A Bíblia manda dar proporcionalmente, a Bíblia manda dar com alegria, a Bíblia manda dar na igreja. Isso é Novo Testamento. Mas a você vincular isso à salvação, ligar texto do Antigo Testamento e falar que é ladrão e não vai para o céu, é heresia da grossa, invalida a cruz. Percebe? Agora eu pergunto, tem gente que é salva através daquela pregação? Sim, tem gente que quando ouve na televisão pregar que Jesus é o Cristo, você é pecador, o Espírito Santo vem e salva. Pô. Aí você vai falar, Senhor, não aceito. Vou só te dar um exemplo. Do ano 800, da era cristã, até o ano 1500, aconteceu a chamada Idade das Trevas, principalmente na igreja. A Idade Média. A única igreja conhecida era a Igreja Católica, totalmente corrompida, que não passava de paganismo disfarçado de cristianismo. Aí eu pergunto, por 800 anos ninguém foi salvo. Como que os grandes heróis da fé foram salvos? Os anabatistas, os paulicianos, os valdenses. Homens da fé como João Wycliffe, John Hus, Calvino, Lutero, entendeu? Savonarola. Era tudo católico. E esses caras conheceram a verdade, foram salvos pelo ministério do Espírito Santo. A grande prova que Deus pode salvar em qualquer meio, em qualquer igreja cristã corrompida, é a Idade Média. Está cheio de gente que foi salva. Agora, isso faz da igreja católica, da igreja da Idade Média, uma igreja cristã? De maneira nenhuma. Entendeu? Isso faz as grandes igrejas neopentecostais brasileiras e mundiais uma igreja cristã? Não. Não são, porque apresentam outro evangelho. Diferente, por exemplo, dos irmãos pentecostais. Os irmãos pentecostais são igrejas, seguem muitas doutrinas bíblicas e às vezes cometem o erro de uma avaliação errada dos dons e do ministério do Espírito Santo. Mas é diferente, não tem nada a ver com o neopentecostalismo. Está cheio de gente salva. A rodo, mas vocês entendem? A gente tem que ter o discernimento do que nós estamos vivendo hoje em dia. E de uma forma prática perceber aquilo que eu acredito. Eu posso, de repente, estar crendo num outro evangelho, um evangelho que eu criei. O que me faz 2 vezes filho do inferno. Entendeu? Porque o único evangelho que salva é o evangelho bíblico. Eu sou pecador, Jesus é o Cristo, eu creio, me arrependo, através do poder do Espírito Santo do novo nascimento, e sou nova criatura em Cristo Jesus. A encrenca de 2 pernas que nasceu de novo. E Deus, na sua soberania, escolheu salvar os piores pecadores, que sou eu e você. Não pense que a gente é melhor que o de lá do mundo. Talvez a gente seja pior. Vou falar uma coisa para você. Tem mais maloqueirada na igreja, falando por mim, não se ofenda. Tem mais maloqueirada na igreja do que no mundo lá fora. Porque Deus, na sua graça, escolheu, na eternidade passada, salvar os piores pecadores.
Percebe? Pode ver, a igreja está cheia de ex-prostituta, ex-bandido, ex-ladrão, ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-matador, é tudo ex. A igreja é um enorme ex. Os piores pecadores, Deus vai e salva. As maiores encrencas que viveram nesse planeta, Deus vai e salva. Entende? Sabe aquele hino, Perfeita Graça? Aquele hino, o cara que escreveu, ele era uma encrenca. Aí ele foi salvo pelo Evangelho, começou a trabalhar para interromper o tráfico de escravos na Inglaterra. Existe um filme sobre ele chamado Jornada para a Liberdade. E quando ele estava na sua vida, ele falou, nossa, eu não vou ter muito tempo, porque eu estou caminhando para a sepultura. Ele resolveu gravar esse hino para que todas as vezes que as pessoas ouvissem esse hino, se lembrassem da graça de Deus e tivessem a possibilidade de ser salvos. Pilantra. Entendeu? Deus vai e salva o cara. Entendeu? São enormes os exemplos, enormes. Por exemplo, o escritor, gente, o livro cristão mais vendido na história é o Peregrino. O Peregrino é de um escritor chamado John Bunyan. Entendeu? John Bunyan era chefe de gangue. Acho que na Inglaterra. Entendeu? Certa vez uma senhora ouviu ele dialogando com a gangue. Aquela senhora chegou para ele e falou, rapaz, na minha vida eu já sou uma idosa, eu nunca vi ninguém falar as atrocidades que você está falando. Eu nunca vi ninguém falar os absurdos que você está falando. E aí a mulher pregou o evangelho para ele. Aí uma vez, João Bunyan, ouvindo umas senhoras conversando sobre as verdades da fé, na porta de casa, ele ligou a antena e começou a escutar. Maloqueiro, pilantra. Fernandinho Beiramar da época. Deus vai e salva o cara. Entendeu? E o cara escreve o livro mais vendido depois da Bíblia. Esse é o nosso Deus gracioso. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Voltar. 1 João capítulo 4. Vamos lá. Versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Gente, o que está falando aqui? Quem é de Deus vence o espírito do anticristo. Como que você venceu eles? Você conheceu a verdade te libertou, a graça de Deus te alcançou. O ministério do Espírito Santo te libertou dessas mentiras. Por que o crente já venceu o espírito do anticristo? Porque ele foi salvo pela graça. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, olha que interessante, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Veja que interessante. O Brasil, últimos 25 anos, maioria das igrejas é assim. Se cercar, vira hospício. E se cobrir, vira circo. Então tem um ensino nessas igrejas, principalmente nessas comunidades, que você não pode impor a mão nas pessoas. Porque se a pessoa estiver demoniada, o demônio que está nela vai entrar em você. Eu tenho que arrancar esse versículo da Bíblia. Gente, quando eu oro por alguém, eu estou orando por alguém, não precisa nada, é só pôr a mão no ombro dela. Quem tem que ficar endemoniado é o capeta. Entendeu? Eu lembro um caso, se os irmãos sabem que eu fui salvo lá na videira. Eu não concordo com vários ensinos da videira. Mas o pastor titular da igreja, ele é um crente, nascido de novo, o pastor Aloísio. E tinha um médium em Goiânia, que era conhecido, essa história eu acho muito legal, ela engrandece a Deus. Ele era conhecido que a unção desse médium, o poder dele se transferia através do aperto de mão. E um dia, quem aparece visitar a sede da videira lá em Goiânia? Esse médium. Ah, o pastor Aloísio ficou louco. Saiu do escritório, onde é que você vai? Eu quero dar a mão para ele, quero dar um abraço. E enquanto não deu a mão, ficou segurando a mão do cara, não soltava. E a turma meio começou a rir. Ele falou, quero ver. Maior é o que está em nós, do que ficar no mundo.
Veja, essa igreja que eu fui salvo, embora eles tenham alguns entendimentos que eu não acho correto, o pastor Marcelo ensinava, irmão, ore com todo mundo à vontade, não existe isso, isso é crendice. A Bíblia manda orar um pelos outros, maior é o que está em nós do que está no mundo. Entendeu? Aí quando eu cheguei nas igrejas aqui do Paraná, que aí eu mudei de São Paulo para cá, comecei a ver essa besteira em todo lugar. Todo lugar. Entende? Todas as igrejas que eu passei falavam essa asneira, não pode impor mão. Ainda usava aquele texto, não imponhais as mãos precipitadamente para que não sejais cúmplice de pecado. Expliquei para vocês o nosso batismo. É para ordenação de presbítero e diácono. Eu não posso ordenar alguém corrompido. É responsabilidade do pastor vetar. E não impor mão. Agora daí, já pensou o que vai virar a igreja? Não. Vou andar tudo assim na igreja. Não vou nem levantar a mão para adorar. Louvado seja. Abaixo. Não tem ninguém com bom senso. Não tem ninguém para clicar na internet, em posição de mãos, história da igreja. Só clica na internet para ver Simpson. Percebe? Tudo isso está aqui, gente. Tudo isso está aqui em João. João, ele exige uma fé prática. João exige uma fé que tem conhecimento bíblico. João exige uma fé que conhece doutrina. Entende? Não adianta nada frequentar a igreja se você não conhece doutrina. Você não vai passar do enganado, religiosão, carregador de Bíblia. Segundo Tiago, irmão do Senhor, fala, aquele que ouve a palavra e não pratica é a mesma coisa que uma pessoa que olha no espelho e se afasta. Da mesma maneira, a imagem some. É o que a igreja brasileira virou, carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja. Fazer minhas as palavras do Paulo Júnior, a pior geração de cristãos que já pisou nesse planeta. Tá certo, irmão Paulo Júnior. Entendeu? Aí eles vêm chamar de adoração extravagante. Vou te falar o que é adoração extravagante das igrejas hoje. O pecado ferve, a promiscuidade come, a ignorância bíblica corre solta. O ativismo religioso substitui a fé verdadeira. E eles chamam isso de adoração extravagante. Percebe? Não tem ninguém com discernimento. Gente, tem. Existe uma série de mestres, gente extremamente competente, do qual eu não sou nem a unha do dedinho. E a turma compartilha das mesmas ideias que eu estou te falando aqui. Gente que ama a Bíblia. Existe um meio acadêmico da Bíblia. Você não pode acabar com a Escritura. Tem que ter firmeza doutrinária. Você, como crente, tem que saber o que crê. Ah, você é salvo do quê? Do inferno. Por quê? Porque eu sou pecador. Através do quê? Através da obra de Cristo Jesus. Que não só fez a obra da cruz, mas me salvou. E o ministério do Espírito Santo, eu nasci de novo, eu criei. Você tem que saber falar isso com todas as palavras. Isso é doutrina básica. Entendeu? Ah, você não comemora Natal? Você não tem Papai Noel? Olha, fulano, não me entenda mal. Papai Noel é um ídolo. E segundo a fé cristã, a gente não adora ídolo. Fala com educação, uma boa. Metido. É isso aí. Vai passar por metido. Entende? Vamos seguir nossa leitura aqui. Versículo 5. Do mundo são. Por isso, falam do mundo. E o mundo os ouve, gente. Pô, tô acabando de falar aqui para vocês. Que está cheio de falsa igreja e falso mestre, elas estão lotadas, porque a Bíblia explica, o mundo os ouve. Entendeu? Está explicado. Não vai ser cheio, gente, não vai. Gente, igreja séria no Brasil, que consegue ensinar o evangelho, vamos colocar assim, ensinar o evangelho com alguma consistência. Dá 30% dos que se dizem crentes. O maior campo missionário brasileiro é a igreja evangélica.
Eu tenho contato com outras igrejas, eu vendo Bíblias, entendeu? É o meu trabalho. Eu conheço gente. Tem ensino errado? Tem. Mas tem gente salva. Mas qual é o problema? Não salvo. É o caminhão de gente que não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda. Aí a gente fica orando pela salvação de pessoas que conhecem a palavra há 15, 20 anos. Aí você fala, mas a pessoa ia para a igreja. Eu ia para a igreja, todo mundo vai. Até o diabo entra na igreja, tanto é que manifesta demônio. Mas ser crente, ser cristão, é diferente disso. Entendeu? O mundo ouve, gente. O mundo ouve. Paulo fala a Timóteo. Nos últimos dias, por terem comichão nos ouvidos, atrairão para si, seguirão mestres conforme as suas concupiscências carnais. Por ter coceira no ouvido. Ah, por que você vai lá? Nossa, lá é mó barato. Entendeu? Vai falar em botar ordem na casa. Entende? Por exemplo, eu já participei de igreja onde o diácono consagrado da igreja mentia para o governo para ter financiamento de casa própria. E o pastor titular da igreja nunca abriu a boca. Diácono. Oficial bíblico. E todo mundo ficou quieto. Você conhece? Nós já congregamos alguns aqui em igreja que a mulher mandava no marido, na frente de todo mundo. E o pastor da igreja ficava quieto. Não abria a boca para falar. Tinha gente salva? Tinha, mas misericórdia. Entende? Então a gente precisa estar ciente. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Diz uma passagem que Jesus fala. Nos últimos dias surgiriam falsos mestres, com sinais e maravilhas. E se possível fosse, enganariam até os eleitos. Por que eles não enganam os eleitos? Porque não é possível enganar o eleito. João está falando a mesma coisa aqui. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Gente, a pessoa ouve a doutrina bíblica, sim, é de Deus. A pessoa não ouve a doutrina bíblica, não é de Deus. João resolve assim, simples. Está cheio de gente que frequenta a igreja que não ouve a doutrina bíblica. Ouvir aqui é no sentido de ouvir e obedecer. Esse é o sentido. Jesus falou disso. Quer ver? Eu separei alguns versículos aqui anotados. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. Para encerrar. Jesus falou disso, gente. Olha que interessante. João 8,47. Diz assim. Palavras de Jesus. Carlinhos, está em vermelho na tua Bíblia, não está? 8,47. Olha lá. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós que é samaritano e que tens demônio? O que Jesus estava falando? Vocês não me ouvem, fariseus, porque vocês não são de Deus. Entendeu? Quem não ouve a verdade não é de Deus. A pessoa pode falar, gente, ó, aqui nessa mesa aqui, já teve parente, que quando eu expliquei que a salvação é só em Cristo, sabe o que a pessoa falou para mim? Isso aí que vocês estão falando é pecado. Essa é a visão da pessoa. Quer ver mais um aqui? João 10, versículo 27. Palavras de Jesus. Está em vermelho aí, Carlinhos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem.
Percebe? Mais um texto. João 14, versículo 17. Olha que interessante. Nossa, esse aqui é lindo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que Jesus está falando aqui? O Espírito Santo, que habita no espírito do crente. Por que ele habita no espírito do crente? Que para você crer é necessário nascer de novo. Sem haver um milagre do novo nascimento, você não consegue crer. Se Deus deixasse você a seu próprio cuidado, seu destino é no inferno. A Bíblia explica isso. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Você só creu porque nasceu de novo. Aconteceu um milagre no seu espírito. Deus veio e te regenerou. Aí você teve condição de crer. Entendeu? E seguir, se arrepender. Entende? Por causa do Espírito Santo habitando em você. Pastor, eu estou com uma dificuldade de seguir o Evangelho. Será que você é salvo? Ou você convenceu apenas? Porque o próprio Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É lógico, vai existir uma posição ou outra da vida cristã que vai requerer da gente esforço. Normal. A Bíblia orienta, limpai-vos de toda sujeira, é uma atitude minha. Mas a mesma Bíblia que orienta que eu tenho que ter a atitude de me limpar, ela me ensina que quem faz a limpeza é o Espírito Santo que habita em mim, é uma obra de Deus. Lembra do antinômio bíblico? Entendeu? Agora eu digo que eu sou crente, não vale um pingo d'água. É mentiroso, João fala isso. E aí a última passagem, João 18, versículo 37. 18:37. Olha que interessante. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Como é que a gente foi ensinado? Ao contrário. Olha que interessante, Jesus aqui ele coloca o primeiro predicado. Todo aquele que é da verdade vai ouvir. Como é que as nossas igrejas, principalmente aqui no Brasil, ensinam? Todo aquele que ouvia da verdade. Eles invertem o versículo. Mas a ordem na sua Bíblia é clara. Ó, final do versículo 37. Todo aquele que é da verdade, ao tempo do verbo, ouve a minha voz. Jesus divide o mundo em dois grupos. Filho de Deus, filho do diabo. O que é da verdade e o que é da mentira. O que é do Espírito de Deus, o que é do Espírito do Anticristo. Os eleitos salvos e os condenados eternamente. Entendeu? Entenda, gente. Para o ser humano comum, é impossível ouvir a verdade. Não tem como. Mas, pastor, eu criei. Lógico que você creu. Você não é um robô, mas você só creu. Porque o Espírito Santo trouxe vida para você. O Espírito Santo operou miraculosamente de uma forma tal que você nasceu de novo, creu e se arrependeu. Por motivos misteriosos, que a gente não sabe o critério, mas não foi por obra humana. Na eternidade passada, Deus já elegeu todos aqueles que seriam da verdade. Não me pergunte por que Deus resolveu salvar um pecador que nem eu. Olha o tipo da figura. Entende? Aí Deus vem e salva. Gente, tanta gente melhor do que eu. Tanta gente com mais caráter. Tanta gente com mais fruto. Tanta gente com testemunho de vida melhor. Deus vem e salva essa encrenca. Lixo. Lixo da segunda metade do século XX. Deus vem e salva. Não contente com isso, transforma o lixo em pregador da palavra. Entendeu? Talvez você no seu testemunho de vida encontre algo mais cheiroso. Mas eu, sinceramente, o que eu vejo na minha vida é lixo bem educado. Segundo os padrões do mundo, um bom moço.
um bom menino, um bom rapaz. Lixo, desesperadamente corrupto, veneno na boca. Aí Deus vem e salva o cara. Talvez o seu testemunho é igual ao meu. Quando você olha para trás, você vê um monte de lixo. O que isso tem que gerar, gente? Tem que gerar em nós agradecimento. Tem que gerar um amor de verdade, amor com A maiúsculo, um amor que tem compromisso. Um amor que não brinca de ser crente, um amor onde realmente Deus é o primeiro. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu dono. Ele me comprou. A posição da Bíblia nossa é de comprado. Você não é mais dono da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar. Você não é mais dono da sua vida. O dono da sua vida é Jesus Cristo. Você foi comprado por um alto preço. A pergunta é, você vive como alguém que foi comprado com um alto preço? Deus é de verdade a prioridade da sua vida? Ele realmente é o primeiro? Ou você tem ídolos que ocupam o lugar de Deus no seu coração? Nós estamos numa época, gente, de final de ano. Final de ano tem uma época legal. Final de ano eu fecho para balanço. É normal das pessoas. O ser humano funciona assim. É uma época para você estar parando para rever. Faça orações a Deus. Se possível, faça um jejum para mortificar a sua carne. Fecha para balanço. Veja como você tem vivido sua única vida na Terra, como você tem vivido sua vida cristã. Reavalie prioridades, tenha uma vida equilibrada. Tenha projetos de vida, sim, mas em Cristo. Com Cristo realmente sendo o primeiro. Limpa fora toda sujeira, limpa fora tudo que te afasta de Deus. Limpa fora aquilo que está contrário à Bíblia. Foi pago um alto preço, Jesus não tinha um pecado. Quem tinha que estar pendurado naquela cruz era eu e você. Gratuitamente ele veio, de livre e espontânea vontade, ele tomou lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E eu fico com pudores em relação a servir a Deus. Eu fico com mimimi. Será que não? Está exigindo demais. Não, meu pastor é exigente. Não, a Bíblia traz uma fé concreta. Essa fé concreta é simples. É leitura da palavra, oração, buscar santidade e congregar. É amar Deus sobre todas as coisas, mas de verdade. É buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Em cima dessas palavras, que você possa realmente ter um tempo de oração e reavaliar os rumos da sua vida. Gente, nós estamos ficando velhos. Ó, o Rodrigo e a Nádia, que eram criança. O João, que era um pirralho. A Andriele, que era um bebê. A Andriele já é mãe já. Entendeu? Eu vi essa menina aqui primeiro dia para a escola. Logo, logo casa. Vai ser mãe de família. A vida está passando. Vai continuar vivendo errado em relação a Deus até quando? Não chega um momento que tem que dar um break e reavaliar os rumos? Que Deus possa trazer luz sobre a sua vida, sobre a minha vida e nos ajudar, através da sua graça, na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar?